Hoje vamos começar uma série sem quantidade de vídeos definida em que vamos abordar o século XIX. A nossa proposta é falar sobre esse século que moldou o século XX e, consequentemente, os nossos tempos atuais. Para ter um recorte mais bem definido, vamos nos valer da definição dada por Hobsbawm sobre o século XIX, que é o longo século, já que suas características se iniciam com a Revolução Francesa em 1789 e se encerram com a Primeira Guerra Mundial em 1914. E nesse primeiro vídeo, vamos falar sobre Revolução Francesa e Revolução Industrial, que definiram o século XIX. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. As duas revoluções definiram o modelo de mudanças históricas que vieram ao longo do século XIX. A Revolução Francesa promoveu um ciclo de mudanças políticas, legais e sociais. A Revolução Industrial mudou todo o modelo produtivo e, consequentemente, a economia e as formas de consumo. A Revolução Francesa se inicia como um levante popular como resposta aos desmandos da monarquia desse país. Vários elementos se sucederam, como a queda da Bastilha, o período do terror e a ascensão de Napoleão. O elemento mais importante para se entender a Revolução Francesa foi que ela espalhou pelo mundo uma série de conceitos que atualmente são usuais na política. O principal deles é limitar o poder do Estado sobre a população. Garantias de ir e vir, de expressão, de religião, de manifestação política, garantias de propriedade, direito de não ser vítima de opressão ou desmandos estatais são direitos que nascem na Revolução Francesa e se espalham pelo mundo. No mundo jurídico, esses são os chamados direitos de primeira dimensão, os direitos individuais. Outro conceito fundamental foi o de democracia. Um dos principais marcos que surgiu na onda da Revolução Francesa foi o direito da população influenciar no Estado e nas suas decisões. Entretanto, é preciso entender que essas mudanças não foram rápidas. Demoraram décadas para muitos desses conceitos serem implementados. A própria França acabou seguindo para o regime do terror e para a ditadura de Napoleão, apesar da Revolução indo na direção oposta. O ideário do homem livre foi um dos principais discursos da Revolução, e ainda assim muitos países continuaram com o regime de escravidão. A própria ideia de democracia, até os tempos atuais, encontra muitas fragilidades. Então, o ideário da Revolução Francesa colocou uma série de ideias pelas muitas sociedades, mas sua implementação segue como desafio até os tempos atuais. Além disso, com a queda da nobreza, a burguesia passa a se tornar a principal classe de poder a partir do século XIX. Já a Revolução Industrial inseriu a automatização nos meios de produção. O principal invento foi o motor a vapor, que elevou os níveis de produção a números nunca antes vistos. Com isso, começaram a surgir fábricas e a mão de obra dos campos passou a migrar para as cidades, dando origem aos grandes conglomerados urbanos e aquilo que se costuma chamar de sociedade de massa. A Revolução Industrial causou uma ampla mudança social. Ela gerou uma classe de burgueses industriais, um modelo industrial que suplantou o artesanal, uma oferta cada vez maior de bens e uma necessidade de expansão dos lucros recebidos.
A Revolução Industrial foi acompanhada por uma série de desenvolvimentos tecnológicos: motor a combustão, emissão de rádio, telégrafo, telefone, entre muitos avanços químicos e médicos foram testemunhados ao longo desse período. Assim, pode perceber como a dupla revolução criou o modelo capitalista. As relações entre burguesia e proletariado passaram a se dar pelo salário, o capital se tornou o principal motor para as mudanças em vários graus dentro da sociedade, a figura do capitalista se tornou o principal elemento dentro das disputas de poder. A gente até pode fazer um paralelo entre situações do tempo. Se para figuras como Júlio César ou Gengis Khan o domínio político envolvia de demonstrações de força a simbologias que garantiam seu lugar de comando, no mundo capitalista são as relações financeiras que definem o controle do poder. A dupla revolução mudou o mundo, e são essas mudanças que vamos explorar nos próximos vídeos. Agradeço a atenção e até o nosso próximo encontro.